agora a aula 5. Vai ser uma aula que a gente vai ver como é que funciona a entrada de medidas no Sketch, né, com as ferramentas básicas e algumas outras opções. E também dar uma introdução aí à ferramenta Move, tá ok? Então, para você desenhar no Sketch com medidas, primeiro eu vou mostrar uma ferramenta que utiliza medida, que a gente já viu aqui, mas usou sem medida. Lembra do Position Camera? Então, ele é o que? Ele é um ponto de observador. É como se fosse, tá vendo? Tem até um hominho desenhado, que é o seguinte, é uma visão da altura do ser humano, certo? Então, como que a gente entra com medidas no Sketch? Se vocês observarem, aqui embaixo na barra, ó, ele está aqui um tio 1,68 metros, tá? Isso quer dizer o quê? Que essa ferramenta, ela está com tio, quer dizer aproximadamente 1,68 m. Então, para eu mudar essa medida, basta eu digitar no teclado, eu não preciso clicar em nada. Então eu vou 1,70 e dou um Enter. Então observa que aqui embaixo mudou para 1,70 e quando eu clicar na ferramenta, ele vai estar aqui, ó, 1,70 já. Tudo bem? Ó, toda vez que eu clicar na ferramenta, já vai estar aí 1,70. Então, para entrar com medida é bem simples, você não precisa clicar em nada, você apenas digita. Tá? E algumas ferramentas têm essa medida antes de você usar ela. Lembra agora na última aula 4 que eu mostrei o polígono, né? Que é engraçado que ele tem um desenho de um triângulo, mas você clica, ele tem aqui 6 lados. Então observe aqui, ó, na informação, ó, sides, tá vendo? Lados 6. Então se eu digitar 3 e der um Enter, observe que ele virou um triângulo. E eu posso continuar, eu quero 4, continuar digitando e mudando, tá? Enquanto eu não clicar, eu tenho essa opção de escrever aqui. Então, 3. Aí a ferramenta polígono, como é que funciona? Eu dou um clique, aí depois eu vou dar um raio nela. Observa lá na barra ó, que conforme eu mudo, a distância muda. É ruim eu fazer isso com o olho, né? Que eu quero 5 metros aqui, é um pouco chato você conseguir. Então é simples, eu digito 5 e dou um Enter. Ele fez aqui um triângulo com 5 metros de raio. Bacana? Vou apagar aqui. O círculo, ele funciona da seguinte forma. Lembra que eu falei que ele é segmentado em muitos casos? É porque, ó, ele está com poucos lados, 24 lados apenas. Então, eu vou fazer um aqui com 24 lados. Então, ó, centro. Vou fazer um com raio de 5. Tá? Fiz aqui um círculo de 5 de raio. Agora, ó, eu vou clicar na ferramenta círculo e vou digitar ele aqui 50 lados. E vou dar um Enter. Agora eu vou clicar e fazer aqui um outro círculo com 5 de raio. Agora observe a diferença dos dois. Ó. Tá vendo? Esse daqui ficou todo segmentado, ele tinha 24 lados. Esse aqui com 50 lados, ele ficou mais circular, né? Então, o legal é que ele sempre grava já a última vez que você usou. Eu usei 50, agora toda vez que eu clicar ele já vai aparecer com 50. Tá ok? Isso funciona da mesma forma com um arco. Tá lá, ele tem lados também, ó, né? Então se eu digitar aí 50, funciona da mesma forma. Eu dou um ponto, uma medida, 5. Aí eu ponho a direção e mais lá, 2 metros, tá? Ele fez um de 5 por 2, tá? Bem tranquilo, né? Apagar esses aqui. A linha também é bem simples, ela não tem configuração anterior, mas é um clique, direção e medida. Uma linha de 10 metros no verde. No vermelho uma de 5. Aí eu desço aqui, uma de 10 e finalizo. Eu fiz aí uma de 10 por 5. Ok? E o mais diferente disso tudo é a ferramenta retângulo. Tá? Se você observar, eu vou começar a desenhar ela. Tá vendo lá na medida? Ela tem uma medida, ponto e vírgula, uma outra, né? Porque um retângulo, um quadrado são dois lados, tá? Então o que você tem que fazer? Se eu quiser um quadrado aqui de
5 por 2, eu digito 5, ponto e vírgula, 2 e dou um Enter. Tá vendo que ele fez aqui, ó, 2 por 5, né? E se eu quisesse aqui 5 por 2? A dica é a seguinte, ó. Se você der um clique, tenta fazer um retângulo aqui provisório, ó, bem fininho. Aí se vocês olharem lá na medida, ó, tá 0,49 por 11,68. Isso quer dizer o quê? Que o 0,49 vai ser essa medida aqui de lado, ó, tá? Então, essa medida de lado eu tenho que digitar primeiro, que é a medida que eu quero 2, né? E a outra fica a medida de 5. Então, seria 2, ponto e vírgula 5. Tá vendo, ó? Ficou 2, ponto e vírgula 5. Então, fica essa dica aí também bacana, tá? Vou apagar aqui. Então, vocês puderam observar que é bem simples desenhar com medidas também no Sketch, certo? É bem tranquilo. Então agora eu vou começar já com a ferramenta Move. Então vou fazer aqui um retângulo rapidinho. Então observe o seguinte, ó. No Sketch, todas essas ferramentas de auxílio, ela tem algumas diferenças no seguinte sentido. Muda muito se você selecionar o objeto antes ou depois de clicar na ferramenta, tá? Eu vou mostrar isso agora. Por exemplo, o Move, se eu não selecionar nada e clicar no Move, observe que quando eu encostar em um objeto, o objeto vai ficar selecionado, tá vendo? E aí se eu clicar nessa linha, der um clique, tá vendo? Ele vai começar a mover aquela linha ali e tudo que tiver grudado nela. Tá ok? Né? Deixa eu dar um ESC aqui para cancelar. Então, se eu clicar na superfície, ó, ele vai mover tudo que estava encostado na superfície. Tudo bem? Agora, se eu selecionar o objeto antes e der um Move, aí agora, ó, eu só vou conseguir mover o objeto inteiro. Tá? Então, ó, eu clico em um ponto, escolho o eixo e posso mover o objeto. Tá? Ó, clico, movo, enfim, sempre o ponto de referência e o mover. Tá? O bacana do Move é que também você pode usar a medida, né? Então eu clico nesse ponto, se eu quiser mover ele 10 metros no eixo vermelho, eu posiciono e digito 10 e dou Enter. Tá vendo? Ó, ele moveu esse retângulo 10 metros para o lado, tá? Então basta você posicionar, se você colocar para cima, ele vai, ó, 10 metros para cima, tudo bem? Né? E aqui, ó, para eu mover ele para baixo agora, eu clico, lembra de travar o eixo? Setinha para baixo ou para cima? Travou no azul, né? Eu consigo, ó, encostar no ponto e mover ele de volta ali para o ponto zero. Tá? Então o Move também funciona. O travamento de setas, ó, verde para a esquerda, vermelho para a direita, tá? E azul, ok? Só que o Move, ele funciona também como uma ferramenta para copiar os objetos. Tá? Então se eu der um Move normal, ó, ele está movendo, certo? Se eu der um clique no Ctrl no teclado, observe que apareceu um mais do lado e ele está copiando esse objeto. Ó, tá? E o próximo clique que eu der, ele vai fixar esse objeto. Tá ok? Legal, né? Só que além disso tudo, ele tem um outro recurso legal. Ó. Eu vou dar um Move. Observe que se eu der um clique aqui agora, eu fiz uma cópia desse objeto com essa distância, certo? Se eu quiser fazer mais cópias dele aqui agora, então o que eu tenho que fazer? Eu posso digitar quantas vezes eu quero multiplicar isso daí. Então, sem mexer no comando em mais nada, eu digito asterisco e a quantidade de vezes, 5 por exemplo, e dou um Enter. Observa que ele fez, ó, essa cópia, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu continuar digitando, vezes 4, tá vendo? Ele volta 1,
ou vezes 7, ele criou mais. Tá? Então, enquanto você não clicar em nada, você pode ir digitando vezes 4, enfim. Tá ok? Se você clicar em outra ferramenta, você já perde essa multiplicação, você não consegue. Tá? Então, vamos voltar aqui. Como é que faz? Seleciona, move, copiou. Agora, você multiplica. Bacana, né? E tem uma outra opção também, que é a divisão. Por exemplo, eu vou copiar um outro move com Ctrl, né? Vou colocar um objeto aqui, ó. Se eu quiser colocar objetos entre eles, eu uso dividir, né, a barra invertida, por exemplo, 4. Então ele colocou dividido por 4. Então ele vai pegar os espaços iguais e dividir o mesmo espaço certinho em 4 objetos. Isso é muito bom. Né? Dividido por 2. Tá vendo? Ó? Isso é bem útil mesmo, se usa bastante. Você pode continuar digitando aí. Tá bacana, né? Tá, com isso a gente finaliza agora a aula 5, né? Então foram as medidas e a ferramenta Move Copy. Tá? Então até a próxima.